Pai do Senhor, igreja, amém? Você já ficou em pé, já oramos, nós vamos ouvir a palavra então, amém? Quero nessa noite, irmãos, trazer uma palavra de reflexão para mim e para você. Inicialmente eu quero dividir essa palavra em duas partes que eu considero, que eu creio que é muito importante. Ao completar 59 anos, certamente temos muitas coisas para comemorar. Certamente o Senhor já tem abençoado tanto individualmente como coletivamente essa igreja aqui neste lugar. Então quero louvar ao Senhor, agradecer, meditar um pouco sobre essa questão daquilo que Deus já tem feito em nossas vidas. Eu creio que é de suma importância para continuarmos a crescer, olhar aquilo que Deus já tem feito. Outro dia eu ouvi uma frase que me chamou a atenção, ele diz assim: olha, ninguém consegue projetar bem o futuro sem olhar para trás. Não olhar para trás para ver as frustrações, para se desanimar, mas para olhar para trás e ver aquilo que deu certo, para que você continue a fazer certo. Para ver aquilo que deu errado e que você possa mudar aquilo que deu errado e fazer agora certo. Então a igreja certamente ela vive, tem erros, ela tem acerto, tem vitórias, tem dificuldades. Então tudo isso contribui para o nosso crescimento. E também eu quero falar que tudo está bem, já temos muito que agradecer a Deus, mas certamente temos muitas outras coisas ainda para conquistar. Certamente a minha vida, como a sua vida, como nós como igreja, nenhum de nós, individualmente nem coletivamente, já conquistamos tudo aquilo que Deus tem para nós. Certamente nós temos muitas coisas para conquistar em Deus. A herança do Senhor para nós, com certeza, ela é muito grande e nós ainda temos muitas coisas para conquistar. Para começar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 126, que é um salmo que expressa a alegria daquilo que Deus realiza em nossas vidas. Salmo 126, nós vamos estar lendo todos os versículos, são apenas 6 versículos. Você assentado como você está mesmo, Salmo 126. Amém? Misericórdia. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Vamos aqui, o salmista ele expressa a alegria. Ele diz, olha, o versículo número 3, Por isso estamos alegres, porque o Senhor fez grandes coisas por nós. Se nós pararmos para pensar nessa igreja, 59 anos atrás, lembro-me quando cheguei aqui para São Luís, ela era aqui na Rua Palmeiras, uma igreja pequena, o templo pequeno, certamente a quantidade de pessoas era pequenas também. Você imagina isso há 59 anos atrás, provavelmente começou com 1, 2 famílias, um número bem reduzido de pessoas. Mas se pararmos para pensar, 59 anos atrás, até hoje, quantas pessoas já foram alcançadas por essa igreja? Quantas pessoas já serviram ao Senhor e hoje estão na eternidade desfrutando da eternidade com Deus? E que passaram por aqui, que conheceram Jesus aqui, que foram fundamentadas a sua fé aqui, que viveram a sua vida de fé aqui. Outras pessoas que talvez passaram por aqui, mudaram para outras cidades, estão por aí servindo ao Senhor. As que ainda estão aqui, nós que estamos aqui, que estamos servindo ao Senhor. Então, se formos parar para pensar num pensamento desse, nós vamos perceber que são inumeráveis, para nós não sabemos contar quantas pessoas já foram para a eternidade, que estão vivendo a sua vida cristã na presença de Deus, proveniente dessa igreja que foi iniciada aqui há 59 anos atrás. Certamente Deus tem lá, nos seus escritos, no seu livro, Deus sabe cada uma
das pessoas que aqui, através dessa igreja, conheceram a Jesus, estão na eternidade ou estão servindo o Senhor até hoje. Certamente o Senhor conhece todas. Para nós talvez seja impossível, porque nós não sabemos, não conhecemos, nosso conhecimento não é tão amplo dessa maneira. Mas é certo que o Senhor tem abençoado, e essa é a maior bênção que a igreja pode ter. Essa é a maior causa da existência da igreja, é salvar vidas, é levar pessoas a conhecer Jesus, é levar as pessoas a ter conhecimento da salvação, é cuidar, discipular, ensinar a essas pessoas a permanecerem na presença do Senhor Jesus. E certamente, irmãos, muitas pessoas, se olharmos por outro lado, aquela igreja que era pequena, começando talvez financeiramente com muita dificuldade, todas as suas dificuldades, hoje ela cresceu também. Aquelas pessoas daquela época, certamente, olha para hoje, aqueles, creio que há famílias aqui que iniciaram ali essa obra, talvez não propriamente, mas descendentes deles, quem sabe até que pessoas que iniciaram essa obra aí, talvez ainda estão aqui, certamente é olhar para trás e pensar, nossa, quantas coisas o Senhor fez. Nós começamos lá com tanta dificuldade, agora hoje nós estamos aqui, nessa igreja bonita, com tantas pessoas bonitas, com tanta gente, tantas pessoas que têm passado por aqui, quantas pessoas têm sido abençoadas através desse trabalho aqui, há 59 anos. Então tudo isso, irmãos, é momento como esse, momento de nós pararmos e agradecer a Deus por tudo isso. Você individualmente, quantas bênçãos você já foi abençoado aqui? Quantas coisas você já recebeu de Deus aqui? Eu estou aqui há 3 meses praticamente, já fui abençoado aqui, tenho sido abençoado aqui. Eu e a minha família temos sido abençoados aqui. Porque, irmãos, aqui é um lugar de bênção. Onde a presença de Deus está, é um lugar de bênção. E por isso estamos alegres para comemorar aqui esses 59 anos. Tenho certeza que individualmente aqui, cada um dos irmãos que fazem parte dessa igreja, já foram grandemente abençoados aqui. Financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, em todas as áreas da sua vida, certamente você já foi abençoado aqui. Tem sido abençoado e continuará sendo abençoado aqui. Porque esse é o propósito da igreja. Abençoar, abençoar e abençoar. É isso que o Senhor Jesus chamou a sua igreja para fazer. Então isso é muito bom, queridos. É muito maravilhoso tudo isso. Porém, não é, ao chegarmos aos 59 anos, pararmos e pensarmos, já conquistamos tudo. Certamente você tem parentes que ainda não foram conquistados, você tem amigos que ainda não foram conquistados para o reino de Deus, você tem sonhos, você tem projetos, você tem muitas coisas ainda para alcançar. E certamente em Deus nós encontraremos força para alcançar cada uma dessas coisas que o Senhor tem para cada um de nós. Gostaria que agora você abrisse sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo de número 8. Esdras, capítulo número 8. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 21 até o versículo de número 23, apenas 3 versículos. Esdras, capítulo 8, versículo 21 ao versículo 23. Amém? Diz assim a palavra: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Amém? Irmãos, esse povo, eles já tinham, a palavra de Deus conta a história de Israel que tinha sido levado cativo, eles estavam no cativeiro, e esse texto, Salmo 26, que nós lemos também, a Bíblia diz que eles estavam voltando do cativeiro e por isso eles estavam felizes, por isso eles estavam alegres. Mas aqui agora nós vemos uma passagem onde o rei havia falado para Esdras
né? Tinha dado ouro, tinha dado prata, tinha dado materiais preciosos, né? Pedras preciosas, para que eles fossem a Jerusalém, e ali em Jerusalém reconstruísse o templo, né? Oferecesse o sacrifício, e ali continuasse o trabalho na casa do Senhor, ali em Jerusalém. Mas diz a palavra do Senhor que quando eles estavam se preparando para ir para Jerusalém, surge-se uma questão. O Esdras, ele conhecendo a realidade daquela região, sabia que era um lugar onde havia muitos salteadores, onde havia muitos ladrões, onde haviam pessoas que poderiam, além de roubar o tesouro que eles estavam levando, as suas próprias vidas, suas próprias famílias também estavam em risco. Porém, diz aqui a palavra do Senhor, irmãos, que ele olhou para a situação. Eu fico imaginando que ele teve dois pensamentos. O primeiro pensamento, como ele diz aqui, que ele se sentiu envergonhado de pedir ajuda ao rei. Então, certamente, o primeiro pensamento de Esdras foi: eu vou lá no rei, eu vou pedir a guarda do rei para que eles nos conduzam em segurança até Jerusalém. Certamente esse foi o primeiro pensamento dele. Mas diz a palavra, irmãos, que ele ficou envergonhado com isso. Diz aqui a Bíblia que ele, no versículo 22, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros. Ele olhou para a situação e disse assim: olha, eu não posso fazer isso, porque senão vai contra aquilo que eu estou pregando. Eu falo que Deus protege, mas agora eu vou pedir proteção ao rei? Irmãos, a nossa vida de fé, muitas vezes nós somos confrontados. O apóstolo Tiago, na sua carta, capítulo 2, ele diz assim: assim falai e assim procedei. Eu não posso falar que Deus cura, mas na hora que a enfermidade vem, eu não creio que Deus cura. Eu não posso falar que Deus é a minha paz, e na hora que o problema vem, eu deixo que a angústia tome conta da minha vida. Assim falai, assim procedei. Então a palavra de Deus diz que Esdras disse: olha, eu não posso, eu me envergonho, isso vem contra os princípios, vem contra aquilo que eu creio. E a Bíblia diz que ele não foi até o rei, irmãos. Aqui nós vemos nesse texto que há duas naturezas. Há uma natureza humana, uma natureza natural, que vai sempre levar a mim e a você a confiar naquilo que é natural. Aquilo que os nossos sentidos percebem, que nós vemos, que nós tocamos, que nós sentimos, que nós percebemos. Ou seja, a nossa natureza, então a natureza humana de Esdras, ia levar ele a ir até o rei, para pedir socorro ao rei, porque era um exército visível. Ele estaria vendo as lanças, estaria vendo os cavaleiros, estaria vendo as espadas, estaria vendo ali um exército para guiar eles. E muitas vezes nós partimos para confiarmos naquilo que é mais fácil, aquilo que os nossos olhos estão vendo, aquilo que os nossos ouvidos estão ouvindo, aquilo que nós podemos tocar. Porém, Esdras, irmãos, olhou para essa situação e ele se sentiu envergonhado. Eu não sei você, mas há certos momentos na minha vida que situações, irmãos, eu me sinto assim, constrangido, envergonhado. Falo, não, eu não posso agir assim. Sabe aquele momento quando você está passando por luta e você fica meio fora de controle? Você fica meio angustiado e você diz: não, mas eu não posso ficar assim porque eu tenho que confiar no meu Deus. A Bíblia diz que a paz de Cristo excede a todo entendimento. Então eu tenho que confiar. Quantas vezes nós falamos, eu confio no Senhor, mas nos momentos dos problemas, irmãos, nós não demonstramos essa confiança. Nós cantamos canções aqui, que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor é o nosso amigo, que o Senhor está conosco em todos os momentos, mas às vezes no momento, né, no falar é uma coisa, mas na prática é outra. E para eu e você, irmãos, conquistarmos aquilo que ainda falta, aquilo que eu e você sabemos que ainda precisamos ainda, que ainda tem tantas coisas a confiar, a conquistar, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos fazer como Esdras fez aqui, no versículo de número 23, a palavra de Deus fala mais no final dele.
Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do Senhor, do nosso Deus, é sobre todos os que o buscam para o bem. O Esdras, ele tinha uma natureza como eu e você, humana. Mas ele também, como eu e você, tinha uma natureza espiritual. Nós somos seres místicos, nós somos seres que temos um lado espiritual, mas temos também o nosso lado humano. Nós temos os nossos sentidos humanos, nós temos as nossas, natureza humana, mas nós temos, irmão, também a natureza de Deus. O Espírito de Deus está em nós. O Espírito de Deus nos ensina, o Espírito de Deus nos mostra, enquanto a nossa natureza humana nos leva a olhar as coisas terrenas, a nossa natureza de Deus, espiritual, nos faz olhar para as coisas do alto. Para as coisas que estão lá no alto, para o poder que é supremo, para o poder que é maior. Quantas necessidades, irmão, nós temos nessa igreja? Quantas necessidades nós temos individualmente? Talvez é o seu parente que está enfermo, talvez é você que está enfermo, talvez é você que está passando por problema, talvez é a sua família que está passando por problema, talvez é alguém seu que precisa ser salvo. E nós temos muitas necessidades, porém, precisamos não olharmos, irmãos, para as coisas que é naturais. A Bíblia diz que o homem natural não compreende, não entende. O apóstolo Paulo, ele diz um texto que eu estive meditando ontem e hoje, que eu ainda não tinha parado para pensar por esse lado. Ele diz assim, olha, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então nós percebemos o que, irmãos? Que nós temos duas naturezas, uma fraca e uma forte. Porque quando eu sou fraco, uma parte minha, um eu meu é fraco, o outro eu meu é forte. Ele está falando de dois eu, Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então que esses dois eus, é o meu eu humano, quando a minha carne manda, quando a minha vontade humana manda, quando o meu querer prevalece humano, quando o meu desejo humano prevalece, isso me torna fraco. Mas quando o meu desejo espiritual, quando o meu ser espiritual, se fortalece, aí eu sou forte. Nós temos duas forças. A Bíblia diz que uma briga contra a outra. Aquilo que eu quero, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. E o apóstolo Paulo diz que vê essas duas coisas, esses dois desejos, guerreando nos seus membros. Aquilo que eu quero, eu não faço. O que eu quero fazer de bom? É a meu ser espiritual que quer que eu faça o que é bom. Mas aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo, é o que é o meu lado humano, carnal, que muitas vezes tenta prevalecer na minha vida. E o apóstolo Paulo, ele diz, olha, quando eu sou fraco, ou seja, quando a minha carne está fraca, aí eu sou forte. Mas quando a minha carne está forte, irmãos, aí o meu espírito enfraquece. Você não tem como ser carnalmente e espiritualmente forte. Ou a sua carne está fraca e o seu espírito está forte, ou o seu espírito está fraco e a sua carne está forte. Quem estiver no comando é aquele que está forte. Se você está sendo dominado pela carne, pelos seus desejos humanos, naturais, você está fraco espiritualmente. Mas se nós estamos sendo dominados pelo nosso ser espiritual, pelo Espírito de Deus que habita em nós, aí espiritualmente nós somos fortes. Amém? E o sacerdote, na verdade o Esdras, o sacerdote, ele nos ensina aqui algumas coisas, irmãos, como vencermos isso. No finalzinho aqui, mais na frente, no versículo 31, ele diz, olha, e partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos nossos inimigos, dos que nos armavam ciladas no caminho. Mas o que o Esdras fez e o que eu e você podemos fazer? Para que o meu eu, que me atrapalha, seja enfraquecido. E o eu que me ajuda, que é o meu ser, meu lado espiritual, seja fortalecido. Primeira coisa que ele fala para nós aqui, é o jejum. Irmãos, ninguém consegue prevalecer, uma igreja, eu individualmente, você como igreja, coletivamente, todos nós,
Precisamos de ser a nossa vida consagrada através do jejum. A palavra de Deus, ela diz aqui, vamos ver algumas qualidades, alguns valores que o jejum vai trazer para a nossa vida. Ele diz no versículo 21, então apregoei ali um jejum junto ao rio, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus. Primeira coisa que o jejum vai fazer, ele vai enfraquecer a nossa carne. A nossa carne vai ser envergonhada. Quando ele diz aqui para nos humilharmos, ele está falando aqui que para massacrar a carne, para mortificar a carne, para fazer com que a carne não tenha poder sobre as nossas vidas. E aí ele diz aqui que para se humilhar, e o jejum ele é interessante porque o jejum humilha. E a Bíblia diz que o primeiro princípio para ser exaltado é aquele que assim se humilha será exaltado. Então é um grande princípio que nós precisamos, humilhar a nossa carne, massacrar, mortificar a nossa carne. E o jejum, ela é uma arma que o Senhor tem nos dado para isso. Porque a Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha, e quando você está jejuando, você está humilhando a si mesmo. Obviamente, jejuando de acordo com aquilo que a palavra nos ensina, de acordo com os ensinamentos bíblicos, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito do jejum. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos nos humilhando, nós estamos dizendo, Senhor, eu não confio na carne, eu confio no Senhor. A minha força, o meu braço não é suficiente, eu preciso do Senhor. Então diz aqui a palavra do Senhor que eles jejuaram. Segundo passo, eles pediram a Deus. Oração sem jejum muitas vezes é apenas passar fome. Precisamos orar, precisamos jejuar, mas precisamos ser através também da oração. A Bíblia diz que eles pediram, jejuaram e pediram ao Senhor, no versículo 21, que pedimos ao Senhor caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Então primeiro eles jejuaram, depois eles oraram, buscaram ao Senhor, pediram orientação, pediram proteção, colocaram diante de Deus a sua caminhada, não confiaram nas suas próprias forças, não confiaram, preferiram confiar no Senhor do que confiar no exército do rei. Terceiro ponto importante, irmãos, é que eles se voltaram para o Senhor. No contexto da história, eles estão voltando para Jerusalém. Jerusalém era o centro da adoração. Significa que eles estavam voltando para buscar mais ao Senhor. Significa que eles estavam se voltando para o Senhor. E aí você também, por mais que eu estou servindo ao Senhor, por mais que você está servindo ao Senhor, nós sempre podemos nos achegar mais ao Senhor. Nós sempre podemos conhecer mais ao Senhor. A palavra de Deus, ela diz, olha, achegai-vos ao Senhor, e Ele se achegará a vós outros. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Então eu e você precisamos nos achegar mais a Deus. Precisamos. E o jejum e a oração vai contribuir para isso. Quando nós jejuamos, quando nós oramos, consagramos a nossa vida, nós vamos estar cada vez mais nos achegando a Deus, nos aproximando de Deus, estamos mais perto dEle, porque Ele vai estar fazendo, nós estamos buscando e Ele com certeza também estará se aproximando de nós. Nós vemos a parábola, irmãos, do filho pródigo. Quando o filho pródigo apontou lá, que o pai viu, a Bíblia diz que o pai correu ao encontro dele, o abraçou, o beijou, e o recebeu com toda alegria. Então cada passo que eu e você damos em busca do Senhor, Ele com certeza também vai ao nosso encontro. E um quarto ponto, precisamos confiar na palavra de Deus. Como eu comecei a falar anteriormente, nós não podemos dizer que Deus é bom, nós não podemos dizer que Deus cura e não acreditar nisso, irmãos. Na hora que somos confrontados com isso, nós precisamos confiar naquilo que a palavra diz. O Esdra, ele confiou. Eu falei que o rei, que o Senhor salva. Eu falei que o Senhor protege, então eu vou confiar. A palavra do Senhor diz, o Tiago falando na sua carta, que nós não devemos ser apenas ouvintes, nós devemos ser praticantes da palavra. Que nós não devemos apenas ser ouvintes esquecidos, mas que nós devemos praticar aquilo que nós cremos. Põe em prática.
Não adianta eu dizer que Jesus está comigo todo momento, mas no momento da dificuldade, aí eu pergunto, cadê Jesus? É nesse momento que que a nossa fé é provada. É nesse momento que nós mostramos realmente a nossa fé. Quando tudo está bom, é fácil dizer que Jesus é bom. Mas quando as dificuldades vêm, nós falamos, tem umas palavras que são assim, chavões evangélicos, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Coisa bonita. Mas o texto, irmãos, não fala bem isso, né? O contexto dessa frase não é tão como a gente pensa, né? O apóstolo Paulo diz que aprendeu a viver na abundância, na escassez, com muito, com pouco. Aí ele diz, tudo eu posso. Ou seja, ele está dizendo, eu posso ter muito como eu posso ter pouco. Eu posso estar passando fome, como eu posso estar tendo abundância. Ou seja, eu sei viver minha vida espiritual tanto na abundância como na dificuldade. Nós gostamos de outra frase também que diz assim, né? Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é isso, irmãos? Mas você já viu em que contexto que essa palavra é falada? O apóstolo Paulo não fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus quando nós ganhamos uma casa nova, quando nós compramos um carro novo, quando tudo está bem. Não. Ele diz assim que mesmo na fome, na nudez, né, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nem principado, nem potestade, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Né? E aí ele termina falando tudo, né, que Ele pode todas as coisas, naquele texto que falamos, e ele diz que o Senhor é conosco em cada momento, em cada situação, que tudo é para o bem da nossa vida. Mas muitas vezes nós utilizamos essas frases, né, só pensando nas coisas, né, no sentido de que tudo vai funcionar bem. E para nós conquistarmos aquilo que nós queremos, aquilo que está diante de nós, que o Senhor tem para cada um de nós, nós precisamos aprender a lidar com essas situações. Precisamos aprender a vencer essas situações. Não deixar que a nossa vontade, né, humana prevaleça, mas que aquilo que o Espírito de Deus está nos guiando seja sempre prevalecente em nossa vida. Né, porque somente assim, o apóstolo Paulo deixando para trás aquilo que para trás fica, mas eu prossigo, avançando para aquelas que estão diante de mim. E nós nunca conseguiremos avançar para as que estão diante de nós, se não olhando para as coisas que Deus tem, as armas que o Senhor tem nos dado. Então, irmãos, que nesses dias é a semana, né, da família. Esse mês estamos trabalhando sobre isso. Vamos praticar isso que a palavra de Deus está falando. Né? Vamos ter a prática do jejum na nossa vida. Logicamente, não são todas as pessoas que podem. Algumas pessoas têm problema de enfermidade, outras pessoas da própria idade já não têm essa mesma, né, força. Mas, né, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que você pode, né, que você possa consagrar a sua vida através do jejum, né, colocando aqui como o Esdra fala. Que você possa, né, colocar a sua vida. Outro segundo ponto, através da oração. Todos nós podemos fazer isso. Né? Não importa se é criança, se é idoso, se é com saúde, ou se está com problema de enfermidade, todos nós podemos orar, todos nós podemos tirar tempo, né? Voltar-nos cada dia mais para o Senhor. Todos nós podemos fazer isso, nos render cada dia mais. E no último ponto, né, confiar na palavra do Senhor. Saber que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Amém? Para que essas palavras que nós falamos venham condizer com as nossas atitudes. Assim falai e assim procedei. Amém? Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 12. Assim falai, assim procedei. Temos que ser coerentes com aquilo que com a nossa fé. Muitas vezes nós não somos tão coerentes no momento das dificuldades. Nos momentos das dificuldades, às vezes nós nos deixamos, né, levar pelos nossos sentimentos, mas nós não somos guiados pelos sentimentos, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém? Gostaria que vocês colocassem de pé, vamos orar agradecendo a Deus. Pai querido, amado, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, te agradecemos, Senhor, nessa noite. Pai, te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, por cada vitória, por cada conquista, que nesses 59 anos, Pai,
Certamente nós, como seres humanos, nas nossas limitações, não conseguimos contemplar cada vitória, cada bênção que foi concedida aqui nesse lugar, né? Mas o Senhor conhece, conhecedor presente, passado e futuro, para o Senhor é a mesma coisa. Certamente, ó Deus amado, tantas coisas que o Senhor tem abençoado aqui o teu povo. Por isso nós te louvamos, te agradecemos por cada bênção, por cada salvação, por cada proteção, por cada cura, por cada livramento, por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor já efetuou no meio da tua igreja, como também por tudo aquilo que o Senhor continuará a fazer. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, nos dá a visão do Senhor, para que possamos, ó Deus, andar segundo a tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus amado, a estarmos voltados não para a nossa vontade humana, para a nossa natureza humana, mas que possamos, ó Deus amado, estarmos voltados para aquilo que o teu Espírito tem ministrado em nossas vidas. Nós, como igrejas do Senhor, somos, né, aqueles que fomos resgatados, somos curados, somos sarados para fazermos parte da tua igreja. E a tua palavra, ela diz que o teu Espírito, ele habita em nós, o teu Espírito, ele nos conduz, o teu Espírito, ele é o nosso guia, o teu Espírito é aquele que nos fala a respeito dos teus caminhos, da tua vontade. E que esse Espírito Santo que habita em nós, que já nos foi dado, possa nos orientar. Então dar-nos corações sábios, corações voltados para o Senhor, para que o teu Espírito Santo possa achar lugar em nossas vidas, e assim, ó Deus amado, nos conduzir para tudo aquilo, cada sonho, cada projeto que o Senhor tem para a tua igreja aqui nesse lugar. Eu creio, ó Deus, que são coisas tremendas, são coisas maravilhosas, são salvações, são pessoas, ó Deus amado, para se render aos teus pés aqui. São coisas, ó Deus amado, que talvez nós nunca sonhamos, talvez, ó Deus, coisas que nós nunca pensamos, né? Mas a tua palavra diz que aquilo que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, mas que o teu Espírito Santo, ele nos revela. Então que ele venha nos revelar os teus planos, ele venha nos revelar os teus propósitos, ele venha, ó Deus amado, nos revelar aquilo que é o teu querer para as nossas vidas aqui nesse lugar, e nos conduza. Deus, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que realiza em nós tanto o teu querer como o teu efetuar. Que o teu efetuar, Senhor amado, nesse lugar, que o teu querer nesse lugar, meu Pai, venha sobre as nossas vidas e nos conduza, ó Deus amado, para concluirmos aquilo que o Senhor tem preparado para esse lugar, para as nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Como instrumentos do Senhor, nós nos colocamos à disposição para que o Senhor use as nossas vidas, segundo, Senhor, o dom que o Senhor tem nos dado, né, a vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus nós louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém?